Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um programa Aceleradores de Gestão, um programa que tem o intuito de trazer muita informação boa sobre gestão, empreendedorismo, negócio, desafio que grandes líderes e empresários enfrentam e muito mais. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido pelos portais da Economic News Brasil e nossa TV, BrisaNet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Quero dar as boas-vindas à nossa aceleradora de gestão e dizer que para mim é uma honra poder entrevistá-la. Uma mulher forte e que é difícil não admirar a trajetória dela. Além disso, ela é conhecida por sua liderança inspiradora. E o nome dela é Anete de Castro. Boa noite, Anete. Obrigada por poder participar do nosso programa para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai engrandecer muitas pessoas. Olá, Gabriela, obrigada pelo convite e espero que a gente vai poder ter um bate-papo legal, sim. Tenho certeza. E aí, eu já li muito sobre você, pesquisei bastante sobre você, sua trajetória, mas eu gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre quem é a Anete de Castro, como ela chegou até aqui, como ela virou referência em liderança. E eu queria que você falasse um pouco sobre você. Bom, bem, na realidade, eu sou uma inglesa que veio para o Brasil há 37 anos atrás, agora. Vi desbravando, eu acho, na realidade, vi por uma razão muito simples, mas que valeu a pena, porque eu casei com o Marcos, meu marido, até hoje, que é cearense. A gente se conheceu em Londres, o Marcos estava estudando, e chegou um ponto que o Marcos tinha que voltar para o Brasil para ajudar a empresa do pai dele, que já estava ficando muito velhinho. E eu costumo dizer que eu, naquela época, eu já era executivo da Shell Internacional, tinha o início de uma carreira maravilhosa, estava morando em Londres, estava super bem, mas eu costumo dizer talvez foi bom demais para a minha idade e talvez o desconhecido Brasil era mais atraente. Então, deixei tudo de lado e eu vim morar aqui em 1983. E apesar de todas as dificuldades, problemas, todo o problema de me organizar e me adaptar a esse país, eu sempre digo que eu não olhei para trás. Que tudo que eu passei aqui, tudo que eu aprendi aqui, na realidade, tudo valeu a pena e eu acho que me tornou uma pessoa bem melhor do que a pessoa que eu teria sido se eu tivesse ficado só no meu país. Que bacana. Tenho certeza, Anete, que durante a sua trajetória você viveu diversos desafios pessoais. Tenho certeza que você enfrentou muita dificuldade, principalmente por vir para um país, né, que não é o seu, que teve a questão cultural, da língua portuguesa também. Fala um pouco sobre esses desafios e o que foi que contribuiu para você se tornar a gestora que você é hoje. Bem, foram muitos, né? E ao longo dos anos sempre são diferentes e são etapas novas. Mas eu acho que o Brasil, para mim, ele foi uma descoberta. Eu era jovem, não sabia na realidade o que o Brasil ia ser para mim. Não falava português na época. Mas acho que a primeira coisa que eu percebi é que eu tinha chegado numa realidade que para mim era totalmente desconhecida, uma realidade que talvez nós ingleses só estudávamos nos livros ou a gente só assistia no jornal. Então, eu não cheguei, eu digo também que eu não cheguei no Brasil, eu cheguei no Nordeste do Brasil. Hoje as distâncias são mais curtas, mas naquela época as distâncias eram muito longas. Então, eu vim para Fortaleza, eu não falava português. Naquela época, mulheres em geral não trabalhavam. Mulheres em geral casavam e já tinham num lado e o homem ficava em outro.
E eu cheguei num país onde, pela primeira vez na minha vida, eu passei a entender o que era desigualdade. Ou eu passei, talvez, a reconhecer o meu país e tudo aquilo que a Inglaterra oferecia para todos. Então, eu acho que o choque de conhecer um mundo totalmente diferente, talvez foi super importante para mim naquela idade tão nova. E ela me despertou vários sentimentos que talvez eu não teria tido tão cedo. Então, eu tive que primeiro cuidar de mim, que eu acho que isso é sempre o mais importante. Vamos se cuidar. Eu não estava acostumada a não trabalhar. Na Inglaterra, a gente trabalhava a partir de 14 anos, a gente sempre trabalhava dia de sábado ou nas férias da escola. E aqui eu cheguei e eu queria trabalhar, mas eu não falava nem português, então para trabalhar era um pouco complexo. Mas eu sabia que eu tinha que sair de casa, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a ensinar inglês, eu ensinei russo nas escolas aqui. Eu comecei a buscar fazer alguma coisa eu mesmo. E logo uns 2 meses depois de chegar aqui, eu fui convidado pelo meu cunhado, na época, que tinha entrado na Smalltech para abrir as exportações. E ele me convidou para tentar ajudar. E foi sorte. Foi sorte que o pessoal do Grupo Queiroz me acatou naquela época também, sem falar português, e me deixou uma oportunidade para começar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar, eu continuei dando aula de inglês, eu acho que eu dei aulas de inglês e de russo durante 3, 4 anos, depois de chegar aqui. E eu comecei a minha vida. E eu passei a aprender português bem rapidinho, porque naquela época ninguém falava inglês também não, era muito difícil você encontrar pessoas que falavam inglês. Então, para sobreviver, eu tinha que aprender português muito rapidamente. Que não foi tão difícil, eu falo várias línguas, então eu tinha uma facilidade. E pronto, eu acho que eu tive que desbravar um mundo totalmente desconhecido. E eu acho que eu percebi quanto eu era imaturo quando eu tomei a decisão de vir para cá, porque eu não pensei bem. Eu pensei Simplesmente veio. Estava feliz, eu estava apaixonado, eu queria casar e nem importava, né? E deu certo, até aqui tem dado certo, né? Agora vou falar um pouco da Mallory. Eu vi que a Mallory teve uma alta de 200% no e-commerce nos primeiros meses do isolamento social. Me fala um pouco, Anete, como foi que a Mallory se adequou tão rapidamente para atender essa alta demanda? Bem, eu estou na Mallory há 5 anos, é uma empresa espanhola. Eu entrei para fazer o turnaround e fazer um crescimento da Mallory, que a gente vem fazendo, está sendo super, super legal. A pandemia, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, mesmo as pessoas que conhecem, que conheciam China e estavam convivendo com China, como nós, a gente está convivendo com China desde janeiro, com toda a pandemia. Ninguém esperava que a gente ia ter um lockdown no mês de março. E pegou muitas empresas assim desamparadas. A Mallory, ela tinha um e-commerce, mas um e-commerce terceirizada, muito assim, mais para a gente começar a entrar nesse mundo de e-commerce. A gente estava realmente um pouco lento nas nossas ações. E a gente se deparou no final de março com a nossa fábrica fechada e o nosso comércio fechado. Praticamente todas as lojas fechadas. E a gente não era tão forte em comércio fora do eletro. A gente não era muito forte em supermercados, em farmácia, que eram as únicas lojas abertas. Então, era, mais uma vez, era meio que uma necessidade de sobrevivência. Ou você age ou você age, não tem opção. Então, a gente fortaleceu o nosso e-commerce terceirizado, sem dúvida nenhuma, sacrificando bastante, mas
mas a gente fortaleceu e a gente criou o nosso próprio e-commerce interno, a gente fez o nosso próprio site, mesmo sendo um site provisório, e a gente conseguiu dar um salto. Um salto em cima de pouco, por isso que era 200%, mas ele realmente permitiu a gente sair do marasmo, a gente sair da parada, porque realmente a nossa área comercial ficou assustada. Eu acho que, como muitas áreas comerciais, tomaram um susto. Então, várias pessoas dentro da empresa se juntaram, a gente trabalhou na base de um Scrum e todo mundo se juntou, trabalhou para a gente colocar isso no ar. E a gente aproveitou também de várias oportunidades que tinha no mercado de parceria, né? A própria Magalu foi uma empresa que colocou um parceirando para todo mundo entrar. Eu coloquei mais de 100 funcionários nossos como parceiros na Magalu para vender Mallory. A gente foi fazendo várias iniciativas para a gente dar continuidade ao giro, por menor que pudesse ser. E foi uma experiência maravilhosa. Nesse momento, a gente está fazendo uma plataforma mais robusta, que vai ser lançada agora no mês de setembro. Mas a experiência de agir na necessidade, eu acho que é uma experiência excepcional para todos, né? Você consegue encontrar soluções que normalmente você não ia utilizar porque você não está realmente colocado contra a parede. E eu fiquei muito feliz com a atitude de muitos colaboradores nossos que realmente se surpreenderam e surpreenderam a gente na forma que eles conseguiram reagir num momento tão difícil. Isso. A necessidade traz isso, né, Anete? De as pessoas se reinventarem, trazer algo novo, arregaçar as mangas e fazer a coisa andar. Mas aí, vamos falar um pouco no lado da indústria. Na sua opinião, quais são as perspectivas e tendências para a gestão na indústria? Eu sempre fico um pouquinho cautelosa quando eu falo, porque nós estamos passando hoje um momento bastante interessante no Brasil. O Brasil é muito especial na sua forma de agir. A nossa indústria foi uma das poucas indústrias fechadas. O Ceará foi muito rígido na pandemia, fechou as nossas indústrias, então a gente ficou fechado abril e maio, sem produzir, mesmo com a concorrência produzindo. E a gente, na realidade, só voltou à nossa indústria 100%, tirando todas as medidas do governo, no 1º de julho. Então, a gente está retomando a indústria, a nossa área de manufatura. O Brasil, para nós, final de março, início de abril, foi aquele grande susto. E todo mundo tentando entender, e uma busca de tentar entender como é que a gente ia trabalhar, porque a gente se encontrava num ambiente totalmente desconhecido. Passou os primeiros 15 dias de maio, eu costumo dizer que o brasileiro ele tem memória curta. Então, parece que todo mundo começou a entender que não tinha opção, que isso era uma realidade, mesmo uma realidade provisória, e a gente tinha que reagir. E, obviamente, o dinheiro do governo começou a entrar na economia. E entrou muito dinheiro dentro da economia. E entrou para pessoas que muitas vezes nem tinham acesso a esse dinheiro, não tinham esse dinheiro de uma forma regular. Então, do final de maio até o presente momento, a gente começou a ver uma viravolta, a gente começou a ver um aquecimento de demanda que ainda estou tentando entender. Nós fechamos o melhor junho e o melhor julho da história da Mallory, desde que eu estou na Mallory, e a demanda continua crescendo. E o ânimo voltou. Óbvio que nós estamos num ramo que é propício. A gente produz produtos para o lar e todo mundo ficou em casa. Então, a pessoa vai querer trocar uma sanduicheira, trocar um ventilador, trocar um liquidificador, ter
ter um cortador de cabelo. O Brasil nunca vendeu tantos cortadores de cabelo na história. Legal. Então, o portátil realmente teve uma demanda muito elevada. E não é só o portátil. A gente vê em todo o eletroeletrônico, essa demanda está recuperando. E o otimismo voltou. Mesmo que está sendo um otimismo que ainda não tem todos os fundamentos para ser. Porque a gente ainda não sabe o que pode vir e as dificuldades que a gente ainda pode enfrentar. Mas, se eu for dizer nesse momento, a perspectiva nesse momento para o ano 2020 é provavelmente a gente recuperar aquilo que a gente perdeu. A gente perdeu 2 meses. E para algumas empresas até ter crescimento sobre o 2019. Mesmo as empresas que estão fora daquele ramo direto, que é a saúde e supermercados, não é isso? Mesmo indústrias como nossas, de bens, a gente está vendo que realmente tem um aquecimento no mercado. Nós estamos aproveitando, obviamente, mas a gente tem cautela. Mas tudo indica que a gente vai poder recuperar, pelo menos, a perda dos 2 meses que a gente passou fechado. Então, tem condições de a gente ainda correr atrás para alcançar o resultado de 2020, né? Eu não sei se a gente recupera todo o prejuízo, porque 2 meses parado é prejuízo. Muito isso. Mas a gente recupera os objetivos. Talvez a gente ainda vai ter uma dificuldade nas margens, porque é 12 meses em 10, então realmente não é fácil. E a gente também está lutando com um dólar mais elevado, que afeta os bens de consumo bastante. Então, esse dólar mais elevado, ele dificulta todas as nossas margens. Mas o ritmo da venda, sem dúvida, tem perspectiva de estar bem melhor. E que ela se mantenha assim. Eu vi que a senhora participa do grupo Mulheres do Brasil, né? Me fala um pouco sobre esse grupo, o que é que motivou, conta pra gente um pouco sobre o grupo Mulheres do Brasil. Certo, então, bem, o Grupo Mulheres do Brasil vai fazer 7 anos agora em outubro. Um grupo que eu fui privilegiado em ser convidado desde o primeiro dia, quando a gente foi para Brasília, 40 mulheres. E a gente foi basicamente para conversar com o governo e ter um diálogo melhor com o governo, para mostrar como mulheres faziam negócios aqui no Brasil e o que a gente poderia agregar. E eu acho que aconteceram 2 coisas naquele dia. Primeiro foi um convite do governo para, se a gente quiser fazer além ou fazer algo fora do nosso negócio, que os ministérios estariam abertos para ouvir. Então, essa acessibilidade motivou a gente. Mas, juntamente com isso, a gente adorou estar juntas. A gente, queira ou não queira, a gente vive num mundo muito masculino, no mundo do negócio. E poucos de nós se conheciam. E foi muito bom conviver com mulheres assim, guerreiras, bem-sucedidas, que estavam fazendo a sua vida, e a gente adorou estar juntos. E foram esses 2 pontos que motivaram a gente a continuar se encontrando e trocando experiências. E foi assim que nasceu o Grupo Mulheres do Brasil, nessa troca de experiências e nesse início de uma amizade e uma cumplicidade. Os primeiros 6 meses, mais ou menos, a gente ficou mais ou menos nesse número, talvez um pouquinho mais, com o objetivo de conhecer um pouquinho melhor as realidades. Cada um de nós tínhamos realidade de outras. Tinham poucos do Nordeste, então, óbvio que a minha troca com elas foi super importante. E na medida que a gente foi conversando, a gente começou a perceber que a gente poderia ser útil, que a gente poderia agregar, que a gente podia fazer a nossa parte. E é muito melhor você fazer juntos e não sozinhos. Muitos de nós já fazíamos alguma coisa. Desde que eu estou no Brasil, eu faço a minha parte. Eu acho que a coisa que mais me chocou quando eu cheguei aqui no Brasil foi me deparar com desigualdade. E eu me comprometi comigo mesmo desde o primeiro dia
que se eu me acostumasse à desigualdade e não fizesse a minha parte, que eu teria que voltar para o meu país ou fazer outra coisa, porque era impermissível morar nesse país e não fazer algo para o outro. Porque ninguém pode estar feliz com um mundo desigual. Ninguém pode estar satisfeito. E não vale a pena construir muros ao redor das nossas casas, porque esses muros são feitos de pedra e de cimento, e esses muros não protegem a gente. O que protege a gente é fazendo as outras pessoas viver melhor. Então, desde que eu estou aqui no Brasil, que eu faço, ajudo comunidades, mas muito mais fácil fazer juntos. Então, eu agarrei essa oportunidade com o Grupo Mulheres do Brasil, juntamente com a Luísa Helena Trajano, que é a presidente, mas ela já era muito amiga minha e tem muito orgulho de ser amiga da Luísa. E a gente foi construindo, primeiro conhecendo o país, conhecendo as diferenças, conhecendo as realidades, visitando regiões. O Nordeste foi a primeira região das nossas primeiras viagens. A gente faz muitas viagens para conhecer. Eu acho que o conhecimento é importantíssimo. E agora a gente vai fazer 7 anos agora em outubro. Nós somos quase 50 mil mulheres, cresceu 4 mil durante a pandemia. Temos 35 núcleos, 35 núcleos aqui no Brasil e 25 núcleos fora do Brasil, em 16 países. E várias áreas de trabalho: empreendedorismo, saúde, educação, combate à violência, desigualdade racial, cultura, esporte. Então, em cada núcleo, em cada região, tem grupos trabalhando em áreas diversas para a gente fazer a nossa parte, em ações protagonistas, para a gente fazer a nossa parte para um Brasil melhor, para a gente deixar de ser omissa, a gente cobrar os nossos governantes. A gente é suprapartidário, mas a gente é político, a gente cobra. Onde a gente enxerga que tem que ter política pública, a gente age, a gente lobby, a gente faz lobby. E bem, assim, eu acho que eu costumo dizer que faz melhor para nós do que faz para as outras pessoas. Então, a gente tem muitas atividades acontecendo. Aqui no Ceará, a gente é altamente ativo. Somos um dos núcleos assim queridinhos do país, até porque a gente é o segundo núcleo do grupo. E a gente tem muitas ações acontecendo. Na pandemia, a gente se reinventou, digitalizamos várias coisas. E bem, estamos assim, fazendo a nossa parte. Quem quiser fazer parte, é só nos procurar, grupomulheresdobrasil.org.br, e vai chegar para a gente, e a gente vai acolher com muita alegria. Quem quiser ajudar ou fazer alguma coisa, e ter outras mulheres juntos para compartilhar. Uau, quanta aula em uma só pergunta. Muito obrigada. Agora, pessoal que está nos assistindo, tem mais uma coisa. É um projeto chamado Florescer. Me conta um pouco sobre esse projeto. Fala para a gente o que é que esse projeto contribui para você como executiva da Mallory. Eu quero saber um pouco mais sobre ele. Fala para mim, por favor. Ok, o Florescer faz parte do nosso comitê de empreendedorismo, que é liderado pela Vera Lima. E ele é um programa que nasceu ano passado. Com o nosso trabalho no terceiro setor, a gente percebe ação, mas pouca gestão. E a grande dificuldade de muitas dessas organizações e associações era a gestão, era o planejamento financeiro, a gestão de marketing, mídias sociais, gestão de projetos, como captar recursos. Então, a gente criou um programa juntamente com a Unicef, e o ano passado formamos 12 associações em gestão. Foi um programa de 6 meses. Foi super gratificante, um programa feito de mentorias. Então, vários de nós éramos mentores dentro do programa. E as OSCs também, elas estavam convivendo entre elas. Então, elas percebiam que não estavam sozinhos, que os problemas eram iguais. E a troca de experiência entre elas também foi super positivo. Então, obviamente, na pandemia, nesse desejo de se reinventar,
A gente vem reinventando Florescer também, então ele vai nascer digital agora, Uau, no final do mês. A gente tem um novo programa nascendo e estamos captando legal. já as OSCs para fazer isso. E é a nossa forma de devolver um pouco dos nossos talentos, as nossas competências. Obviamente, com a Mallory, tem grande interesse que essas organizações se proliferam, porque essas organizações apoiam a nossa comunidade e apoiam automaticamente um cidadão mais saudável, mais inserido na comunidade, para que a gente possa ter uma economia mais 360, uma economia mais equilibrada. Legal. E eu acho que todas as empresas, na realidade, têm um trabalho nessa área. A gente fez a Conexão Empreendedora durante a pandemia também, que é o nosso programa para empreendedores, que a gente fez uma semana de aula de gestão também com o e-book que a gente lançou. Uau, E eu acho que quando a gente devolve o nosso conhecimento, a nossa experiência, e também as pessoas dentro da organização participam nisso, a gente cresce. Porque a gente verdade. vai aprendendo, a gente vai vendo de outra forma. A mesma forma, quando você ensina, você ganha experiência, você passa a entender de uma forma melhor. Então, fico super feliz com o Florescer Renascendo. Para empreendedores, que o terceiro setor são grandes empreendedores para apoio à nossa comunidade. Então isso vai nascer agora. Vai nascer agora juntamente também com o nosso e-commerce, que a gente está lançando. Isso. Fortaleza vai sediar o e-commerce do Grupo Mulheres do Brasil. E a gente está, nesse momento, adquirindo o artesanato, que nós vamos fomentar o artesanato no país, começando com o Ceará. Uau, Então, no mês de setembro, a gente lança uma nova plataforma de e-commerce, valorizando o artesanato, a cultura, a arte, que e essa bacana. grande arte dos nossos grandes empreendedores, porque os nossos artesãos são os empreendedores que lutam com a sua arte, com a sua cultura e, obviamente, com a economia. Gente, eu ia pedir a mensagem final. Na verdade, eu não ia, não. Eu vou pedir a mensagem final. Só que essa entrevista inteira foi mensagem final atrás de mensagem final. Muita sabedoria, muita força, muita vontade de acordar amanhã, dona Nete, e ser uma pessoa melhor, um executivo melhor. Muito obrigada pela oportunidade dessa entrevista. Dá para a gente a mensagem final. Gabriela, primeiro, obrigado por ter me chamado. 2, venha fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil e faça a sua parte Ah, com a gente. muito E a todos obrigada. que estão assistindo, se juntam com a gente para apoiar, porque a gente costuma dizer que cada um pode ajudar da sua forma, da sua maneira, sem cobrança, bem leve. E eu acho que uma das coisas que eu queria até falar é um depoimento que eu recebi essa semana de um filho de uma das nossas voluntárias que ligou simplesmente para agradecer. E ele disse: Anete, eu queria agradecer porque durante a pandemia a minha mãe participou muito mais do Grupo Mulheres do Brasil. Ela montou o projeto, ela está trabalhando, ela está fazendo. Uau, E eu nunca vi a minha mãe tão feliz, tão engajada, tão empoderada. Então, eu acho que um depoimento como esse, ele mostra para a gente que vale a pena cada um de nós fazer a nossa parte, cada um de nós lembrar que não é só durante uma pandemia que a gente compartilha. O brasileiro, eu acho que ele descobriu o sabor de compartilhar na pandemia. A gente viu muita doação, muito compartilhamento. Eu acho que o desejo é dar continuidade a isso, que a gente percebe quanto o nosso país possa estar melhor, possa estar mais feliz, possa estar mais equilibrado, possa estar verdade. mais igual. Se cada um de nós estiver devolvendo alguma coisa. E era isso. Meu desejo seria todo mundo estar participando, todo mundo estar doando um pouco de si, porque no final volta para você e você vai sempre ser uma pessoa mais feliz por isso. A gente só cresce assim, né? Fazendo bem ao próximo. Faz parte. O mundo dá voltas e quando a gente faz o bem retorna para a gente. Gente, Sem eu dúvida. quero dizer para vocês que eu já estou muito triste, que nós já estamos terminando a nossa entrevista. Infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo de hoje. Dona Nete, muito obrigada mais uma vez por esse momento maravilhoso,
por ser essa mulher forte, guerreira, que transmite muita sabedoria, transmite aquela vontade de fazer a gente ajudar o próximo cada vez mais. Eu só tenho a agradecer a sua ajuda por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão crescer como profissionais e acreditar que com o trabalho tudo é possível. Muito obrigada por sua participação. Desejo muito sucesso, que a Mallory cresça cada vez mais, que a senhora possa continuar fazendo mulheres do Brasil, não só as mulheres, mas tem muitos homens também que lhe acompanham, que lhe admiram. Isso mesmo. Então é isso, que a senhora continue com esse pique, com essa força, porque o nosso Brasil precisa de pessoas como a senhora. Tá ótimo. Obrigada, viu, Gabriela? Estamos Muito juntos. obrigada. Sim, Eu te senhora. agradeço. Boa noite, pessoal. Até a próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, no programa Aceleradores de Gestão. Conto com vocês.